Pessoal, eu sou André Luiz Queiroz e hoje eu venho falar da grave situação que as polícias brasileiras enfrentam. Vivemos uma epidemia de morte de policiais, civis, militares, PF, PRF. Então o vídeo está só começando. Pessoal, os últimos dados apontam que morrem cerca de 500 policiais por ano. Isso é muito superior a guerras e é um número absurdo. Virou uma epidemia, morte de policiais. Então, o que é que isso tem a ver? Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, vou citar um exemplo, mas, na minha opinião, a pessoa que mata a esposa, o feminicídio, deveria pegar uma pena de 100 anos aí, sem direito a regime aberto. A pessoa que comete crimes raciais deveria pegar 100 anos sem direito. Para mim era para se lascar quem comete esses crimes. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vejo a sociedade revoltada com esses crimes, mas morrem muito mais policiais por ano. Só na minha cidade foram 17, só no meu estado foram 17 policiais militares mortos esse ano. E o ano nem terminou ainda. No Rio de Janeiro, em menos de 24 horas, nos últimos dias, foram mortos 3 policiais militares. E lá já são mais de 90 policiais militares mortos só esse ano. Para cada um morto, existe 3 sequelados graves. Isso é muito grave no Brasil. E isso precisa ser falado, isso precisa ser mostrado. Por quê? O que influencia isso na segurança pública? O que influencia isso na sua vida? Porque um policial quando um policial morre, toda a corporação sente esse abalo. Então influencia no serviço porque nós policiais militares não temos segurança jurídica para agir com rigor da lei. Nossas leis brasileiras não têm rigor nenhum, né? Então, por exemplo, a lei ela não deve ser vingança, mas ela também não deve gerar impunidade não. Vou fazer um vídeo só sobre isso, porque nossas leis elas estão fomentando a impunidade. A pessoa é pega com 9 armas e é liberado. O bandido é pego com tráfico, com 90 quilos de maconha, com mais de 100 quilos de maconha é liberado. Filho de juiz é liberado por traficante. Então, dizer que não, mas ele está só traficando, mas é justamente o tráfico de droga que é responsável por maior parte da violência no Brasil. Então eu quero dizer para vocês que as mortes de policiais militares afetam toda a sociedade. Mas André, como deve se fazer para reduzir a morte de policiais? Como deve ser feito? Qual é a solução? Eu tenho uma solução. Leis rígidas. Morte de policial deve ser punido com pena de 100 anos sem direito a regime semiaberto. Morte de policial deve ser punido com prisão de 100 anos sem direito a regime semiaberto, sem direito a visita íntima. O cara deve ser trancafiado. Foi assim que em Nova York se reduziu o crack. Por quê? Chegaram lá em Nova York, pegaram os noiados, pegaram os dependentes químicos e internaram compulsoriamente. Mas André, isso é uma questão, cara, de educação, de saúde pública. Aí você vai na Cracolândia, tem uma médica lá, uma pessoa formada, educada, consumindo crack. Ela tem noção? Ela tem que ser internada compulsoriamente porque ela já perdeu a capacidade de escolher o que é bom para ela. Então, lá em Nova York, ninguém trafica crack mais. Por quê? Porque a pena é duríssima para o traficante que for pego com crack. Resultado, o crack sumiu. Quer diminuir o número de mortes de policiais no Brasil? Aumenta a pena, endurece a pena. Por quê? Nós policiais, muitas vezes, como já aconteceu comigo, a ocorrência do cara tirou, tá lá tirando, tá trocando tiro com a gente, feriu um cidadão de bem e quando termina, nós vamos para o Ministério Público porque ele levou mais de 4 tiros, porque ele tem um tiro nas costas, porque ele tem um tiro no olho. Por quê? Cadê suas armas? Recolhe as armas de todos os policiais. Aí numa ocorrência dessa, meu amigo, você fica pensando, atiro, não atiro, atiro, não atiro, deixa ele ir embora ou não deixo? Porque se eu agir, se eu descarregar o pente nele, se eu descarregar mais de 10 tiros, danar o diabo pra cima, gente, eu vou perder minha liberdade, minha família vai perder minha renda, eu vou ser preso, vou descer para um presídio comum, vou ser preso com as pessoas que eu prendi e minha família vai ficar como? Aí me diga numa ocorrência dessas, aonde o policial passa por um estresse desse, o policial tem que pensar nisso, tem que pensar na hora do promotor. Eu passei por uma ocorrência em 2011, que eu passei por uma sindicância, veja só, 2 bandidos morreram, foi feito tudo conforme a lei. Eu não dei um disparo, a vítima, que era um policial militar que reagiu, tinha testemunhas, eles sequestraram o policial militar e fizeram mais de 10 roubos, as bolsas da vítima estavam lá, as vítimas estavam lá dizendo isso, o policial reagiu,
porque ele descarregou 2 pentes nos bandidos na hora da reação em luta corporal. Eu fui ouvido várias vezes, sofri uma sindicância, né? Veja só, nós prendemos os bandidos, um foi socorrido, nós socorremos, ele estava com vida, foi morrer no outro dia, estava consciente, nós socorremos. O outro não foi possível socorrer, tivemos que chamar a SAMU devido ao estado da gravidade grave dele. Tinha arma de fogo, tinha tudo, e eu fui chamado para uma sindicância, fui chamado pelo Ministério Público, fui chamado pelo delegado, que o ministro da Justiça estava mandando abrir por suspeita de execução. Como é que nós, policiais militares, vamos agir? Se nós não temos amparo jurídico, nós não temos apoio da lei para agir. Então, muitos policiais estão deixando de puxar o gatilho. Você faria o quê? Tem um bandido lá atirando, né? Se você for atirar nele, você vai ser punido. Você faria o quê? Você mandaria e tal e reduz, você não atira, porque senão você vai ser preso. Imagine um policial militar, gente, no Aníbal Bruno, em Alcaçuz, em Bambu, onde está traficante. Como é que é a vida desse policial lá? Porque puxou o gatilho para a justiça. Ele cometeu uma falha. Agora imagine você, né, num tiroteio grande, uma adrenalina lá em cima, tendo que proteger a sua vida, dos seus colegas, dos cidadãos. Imagine você, nessa hora, ter que pensar nas leis, ter que pensar em tudo isso para agir naquele momento. Então, a situação é grave, gente. Nos Estados Unidos, o policial tem legitimidade, em todos os países o policial tem amparo jurídico para agir.